Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Boa noite, Padre Sérgio Muniz, Boa deputado noite. estadual Márcio Gualberto, professor Leonardo Penitente. Boa noite. Iniciamos agora esta live muito urgente, muito necessária, e o tema que nós escolhemos foi até uma sugestão do membro aqui do Centro Dom Bosco, Lucas Henrique, é o direito de morrer em estado de graça. Então, nós colocamos este tema justamente para trazer essa questão tão importante para o cerne, para o centro da questão que é a salvação das almas, que é o céu, que é a necessidade de darmos a devida prioridade para a salvação das almas. E o fato que nos obrigou, o fato que nos levou a marcar esta live é justamente o impedimento do acesso dos sacerdotes aos hospitais. Que isso já acontecia de alguma forma no passado, se não um impedimento, mas pelo menos uma dificuldade em alguns hospitais. Mas desde o início da pandemia do coronavírus, essa situação se agravou demais. Ao longo de todo o Brasil, em diversos lugares do Brasil, tanto em hospitais públicos como privados, verificam-se inúmeros casos em que os sacerdotes são impedidos de dar a assistência religiosa, de ministrarem os sacramentos aos fiéis enfermos, internados nos hospitais, sob um falso pretexto de proteção da saúde do sacerdote, das pessoas que estão nos hospitais, e que essa visão coloca em último plano a salvação das almas. E o que provocou, assim, a decisão aqui no Centro Dom Bosco, e eu agradeço desde já a disponibilidade dos senhores. Ontem, a decisão foi tomada ontem mesmo. Os senhores sabem que eu os incomodei demais no dia de ontem com esse assunto. De manhã eu recebi uma notícia que saiu no G1 e que os senhores devem ter tido acesso, de uma senhora lá na cidade de Praia Grande, no estado de São Paulo. Essa notícia, eu chamo a atenção para isso. Essa notícia ela saiu no G1, ela saiu na grande mídia com um tom de condenação, com um tom de crítica. Isso me chamou muita atenção. O título da matéria é: Hospital proíbe presença de padre e idosa morre sem extrema-unção em São Paulo. É importante nós darmos o nome, dos personagens dessa história. Como eu falei, foi no município de Praia Grande, no litoral de São Paulo. O nome da senhora, que Deus a tenha, rezemos por essa senhora, é Evandirce de Carla. Ela teve um AVC, ou seja, a questão dela não teve nada a ver com o coronavírus, e mesmo que tivesse, nada justifica este ato. E o hospital, isto também me chocou, é um hospital que, por mais que não seja religioso, é um hospital privado, é uma associação civil sem fins lucrativos, é o Hospital Irmã Dulce. Ele é administrado por uma associação civil sem fins lucrativos, mas no caso aqui é um hospital municipal. Então, é uma parceria, nós poderíamos dizer, uma parceria público e privada. Ele é administrado por uma associação, é um hospital do município de Praia Grande, e um sacerdote da paróquia Nossa Senhora das Graças foi impedido de atender essa senhora, e ela morreu sem os sacramentos. Isso me chocou. O nome do padre é Joseph Thomas, de 59 anos. Então, eu tive acesso a essa notícia num grupo justamente de juristas católicos, do qual eu participo, na parte da manhã, e quando eu vi que o G1 noticiou esse fato com um tom de crítica, de condenação, eu me envergonhei, enquanto fiel católico, de não ter falado ainda desse assunto. E eu senti a necessidade que nós, do Centro Dom Bosco, nos manifestássemos publicamente sobre essa questão, abordássemos publicamente essa questão.
e enfrentássemos todos os aspectos, ou pelo menos a maior parte deles. É claro que nós não esgotaremos o assunto aqui, a maior parte deles nesta live. E a ideia desde o princípio foi essa, chamar um sacerdote, e eu agradeço mais uma vez ao reverendíssimo Padre Sérgio Muniz por estar aqui. A ideia desde o início era convidar um político católico para participar da live, por isso é que eu convidei o deputado estadual Márcio Gualberto, e agradeço desde já a sua disponibilidade, e chamar um jurista católico. No caso, graças a Deus, contamos com a presença, e agradeço também a disponibilidade do professor e advogado Leonardo Penitente, para que nós pudéssemos abordar a questão espiritual, a questão do ministério sacerdotal e da missão do sacerdote de salvar almas, pudéssemos abordar a questão sob uma ótica política e também jurídica. E eu, como advogado, estou aqui apenas para mediar este debate, mediar esta live, dar alguns elementos. E tem um elemento importantíssimo que me confirmou que a live tinha que ser hoje. Neste horário, eu agradeço também pela disponibilidade dos senhores neste horário. Talvez seja a live mais tarde que o Centro Dom Bosco promove, mas é urgente que fosse hoje. Por quê? A minha ideia inicial era fazer esta live na semana que vem. Mas o deputado Márcio Gualberto me falou de um projeto de lei de sua autoria que estava na iminência de ser julgado. E eu até perguntei para ele, deputado, veja bem a data de julgamento, porque nós faremos a live antes desta data. É justamente o PL 2145 de 2020, projeto de lei estadual, né, evidentemente, do estado do Rio de Janeiro, e este PL será julgado amanhã. Amanhã, às 2h45, 15 para as 3 da tarde, será transmitido, inclusive, pela TV Alerj. A gente vai falar detidamente deste projeto de lei. Esse projeto de lei será julgado. Daí a urgência de fazermos esta live hoje, justamente para também pressionarmos pela aprovação deste projeto e o divulgarmos, para que outros deputados, para que vereadores possam ter a coragem que o deputado Márcio Gualberto teve de propor este projeto de lei tão fundamental. Eu até falava com o padre Sérgio Muniz e também com o professor Leonardo Penitente, nós vivemos um tempo em que o óbvio precisa constar nas leis. Infelizmente, mas é fundamental que façamos esse trabalho, porque já é uma matéria que está regulamentada, evidentemente, já é definida pela lei natural. O Código de Direito Canônico fala dessa questão, como nós veremos. Quanto à lei positiva, já está na Constituição. Há uma lei federal que trata do surgico, fazer uma lei específica para este tempo de pandemia e que fala muito claramente da questão e da necessidade de amplo acesso dos sacerdotes aos hospitais. Então eu dou a palavra em primeiro lugar, como não podia ser diferente, ao padre Sérgio Muniz, que é sacerdote aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, ali no Alto da Boa Vista, para que ele faça uma oração, dê uma bênção e inicie já a sua fala sobre a sua experiência de sacerdote com essa questão e o que o senhor quiser falar, padre. Fique muito à vontade. Boa noite. Boa noite, então. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Para louvado. sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Vamos pedir a bênção de Deus nesse momento, especialmente colocando a intenção dos agonizantes e dos que deverão em breve enfrentar o juízo divino. Vamos pedir pelos que morreram sem o conforto dos sacramentos. Vamos pedir pelos sacerdotes para que tenham a sua missão possibilitada e facilitada, de saúde, e também pelos governantes, legisladores e magistrados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, o Senhor nos conceda
agir conforme a sua vontade para alcançar sua maior glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pois bem, falando um pouquinho, antes de falar sobre a minha experiência, nesse ponto, eu gostaria de dizer duas coisas. Em primeiro lugar, existem dois indicadores do nível humano e civilizacional de um povo. Esses dois indicadores de magna importância são como este povo trata o nascituro e como ele trata o moribundo. Aquele que está para nascer e aquele que está para morrer. Como é tratado? Porque nesses extremos, a vida não tem nada a oferecer em termos de produtividade, de lucratividade. A vida é uma vida frágil, que não vale absolutamente pelo que tem, nem pelo que faz, mas vale apenas pelo que é. Então, a vida, nesse momento, a vida do nascituro e a vida do moribundo é a vida despojada de qualquer outra coisa. Ela está nua. É a vida pura e simplesmente. Então, a vida humana, pura e simplesmente, na sua pobreza, na sua indigência, como ela é tratada, isso são níveis indicadores da civilidade de um povo e da humanidade desse mesmo povo. Isso falando já, é uma consideração pré-religiosa ou pré-católica, se quisermos. Depois, ajunte-se a isso o fato de que o momento da morte, ou pelo menos o momento em que talvez se aproxime a morte, não sabemos, mas o momento potencialmente letal, é um momento de máxima importância. O momento da morte é um momento decisivo para a eternidade. Não se pode negar a um ser humano assistência no momento mais decisivo de sua existência. Só adotando a lógica, digamos assim, não de um católico, mas de um homem de boa vontade que não partilha a fé católica por algum motivo. Então, pelo menos ele deve considerar a possibilidade de que, de fato, esse auxílio seja necessário para a eternidade daquela alma. É o mínimo que se requer de um homem, de uma pessoa de bom senso, ainda que não partilhasse a fé católica. Então, considerar essa possibilidade, em atenção a essa possibilidade, facilitar tudo que puder facilitar, para que essa pessoa tenha uma morte tranquila e um desembocar sereno na eternidade. Ainda a coisa se agrava no caso dos católicos, ou seja, nós sabemos o que está em jogo. E, portanto, é muito mais grave o nosso dever no sentido de, como está sendo feito agora, graças a Deus, sublinhar o problema e buscar soluções. E mais do que buscar soluções, incitar a busca e a implementação dessas soluções. Dito isso, eu quero dizer que a minha experiência como sacerdote, nesse campo, em geral, eu falo da experiência pré-pandemia, porque a pandemia é tão recente, e lhes digo, nesse tempo agora, né, da pandemia, nesse tempo de anomalia geral, eu tive ocasião de umas 2 vezes, talvez ou 3, estar em hospitais. Eu atendi mais doentes do que isso, mas nem sempre em hospitais. Então, hospital 2 ou 3 vezes, uma logo no início da pandemia, depois uma outra, não sei se houve uma terceira vez em hospital. Mas eu tenho relatos de sacerdotes durante esse período. A minha experiência pré-pandemia em relação aos hospitais é a seguinte: é basicamente positiva, ou seja, normalmente não havia nenhuma dificuldade. Porém, umas 2 vezes, creio eu, em todo o meu tempo de sacerdote, que eu me lembre, nos anos mais recentes, eu tive dificuldade
não propriamente um impedimento, mas um agravamento, uma dificuldade para chegar ao doente, né? 2 vezes eu tive problemas, mais ou menos assim. Agora, esses hospitais que me causaram dificuldade, que me lembre também, eram hospitais da rede pública, quando, por exemplo, num caso era bem isso, a direção, a pessoa da direção era filiada ou amiga de alguma seita anticatólica, né? Então, dificultava o acesso aos padres. E eu tenho também relato de um sacerdote amigo, tem 2 sacerdotes que me relataram, um idoso e outro mais jovem. Esse idoso aqui do Rio de Janeiro, há poucos anos, portanto, antes da pandemia, me relatou o fato de que uma direção de hospital ligada a uma seita, porque o diretor ou era amigo ou era parte desse grupo, né, favorecia as visitas da dita seita e dificultava dos católicos, né? Até que, usando uma restrição mental, porque o padre, mais do que ninguém, é pastor, apresentou-se ele como pastor e não teve dificuldade alguma, contrastando com as vezes em que, apresentando-se como padre, inclusive fisicamente identificado, vestido com colarinho eclesiástico, contrastando com a dificuldade que teve dessas outras vezes, com um sacerdote idoso aqui da Diocese do Rio de Janeiro. Outro, mais jovem, bem mais jovem, de Friburgo, recentemente foi visitar uma pessoa. Eu pedi que ele fosse visitar uma pessoa que estava lá na área dele. E ele disse que naquele hospital, especificamente, ele já tinha tido algumas dificuldades. Já era tempo da pandemia, mas a pessoa não estava com Covid, não. Ela disse que mesmo antes da pandemia tinha dificuldade naquele hospital. Era um hospital famoso por isso. Então, que ele ia, mas já me advertia sobre isso. E que algumas vezes ele teve que colocar o advogado na linha para falar com o atendente ou quem quer que fosse, a fim de ter garantido o direito de poder visitar o enfermo que havia solicitado, ou cuja família havia solicitado. Basicamente, são esses os fatos de dificuldade que eu tenho para relatar, sempre ressaltando que, inicialmente, na maioria dos casos, não houve dificuldade, mesmo fora de horário. Em alguns poucos casos, insistiram que fosse no horário, e em menos casos ainda, quase me barraram, mas não chegou a acontecer. Mas tem esses relatos também. Agora, da época da pandemia, eu vejo que a coisa se agrava. Há um pouco de medo, mas há também um pouco de aproveitamento da situação para dificultar a vida dos católicos e assim por diante. Perfeito, padre. Muito obrigado. E é exatamente isso. Antes da pandemia, em geral, com uma dificuldade aqui, outra acolá, o que me parece é que o acesso acontecia. E é exatamente esse o ponto que o padre Sérgio colocou. É um aproveitamento da situação para fazer algo que já estava no objetivo de muitas pessoas há um tempo. Essa é a minha impressão. Caso algum dos senhores tenha uma visão diferente, fique muito à vontade, mas a minha impressão é essa. Diante de uma sociedade para Deus, Jesus Cristo, para a Santa Igreja Católica, para a verdade, aproveitaram-se de uma situação de pandemia para fazerem muitas coisas, inclusive, mas também para impedir a assistência espiritual dos fiéis enfermos, internados nos hospitais. E como o padre salientou muito bem, nos últimos momentos de suas vidas. Porque essa questão é fundamental. O que está em jogo aqui é a salvação eterna dessas almas. Não é exagero dizer que uma pessoa condenada eternamente ao inferno por uma situação como essa, por um absurdo como esse, em que
Acho que o Pedro acabou caindo. Padre Sérgio Muniz, o senhor me Perdão, ouve? queridos, eu já voltei aqui, eu tive um probleminha voltando. Técnico. Que bom. Então, isso pode representar a condenação eterna de uma alma ao inferno. Essa é a gravidade da situação. É isso que está em jogo. E nós precisamos resgatar isto. E resgatar, eu diria também, a reverência devida a um sacerdote. Numa sociedade ordenada, um sacerdote deveria ser recebido num hospital de joelhos e ter as suas mãos beijadas, inclusive tanto pelos médicos, pelo diretor do hospital, pelos enfermos, porque o hospital, qual é o objetivo do hospital, que inclusive foi a Santa Igreja Católica, me corrijam se eu estiver errado, mas foi a Santa Igreja Católica que criou os hospitais, como a tudo aquilo que de bom existe na sociedade, no mundo, foi a Santa Igreja Católica que criou. E agora, estas mesmas instituições que foram criadas pela Santa Igreja, elas viram as costas para a Santa Igreja, porque o médico, que tem uma função muito importante, essencial para a sociedade, que é de cuidar e muitas vezes salvar as vidas corporais, quando ele recebe um sacerdote, ele está diante de alguém que tem uma missão muito mais elevada do que a dele, que é salvar as almas, que é garantir a vida eterna para as pessoas. Então, a reverência que um hospital deveria ter para receber um sacerdote deveria ser a maior possível. Franquear o acesso, permitir que ele atendesse não somente aquele enfermo que o chamou, mas que também atendesse todos aqueles que lá estavam, como a gente viu ao longo da história da igreja ser muito normal. Os sacerdotes passavam, nós lemos, por exemplo, na história da Companhia de Jesus, nas biografias de Santo Inácio de Loyola, de São Francisco Xavier, que foram publicadas pela editora do Centro Dom Bosco, como eles passavam boa parte do seu tempo nos hospitais, atendendo os enfermos. E hoje os hospitais, os próprios hospitais, sejam públicos ou privados, viram as costas para a Santa Igreja Católica. Nós não podemos admitir isso. E aí eu peço ao deputado Márcio Gualberto que fale do que ele tem visto como político católico, como deputado estadual, e também relembre este triste testemunho que ele tem para dar de uma senhora também, me parece, mãe de um seminarista, que faleceu, infelizmente, sem os sacramentos aqui na cidade, me parece que foi na própria cidade do Rio de Janeiro. Boa noite, deputado. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Pedro. Boa noite, meu irmão Pedro. Boa noite, Padre Sérgio Muniz. Boa noite, doutor Leonardo Penitente. Boa noite. Enquanto eu ouvia o Padre Sérgio Muniz fazer sua explanação, reflexão cheia de sabedoria, eu ficava pensando que esses decretos, na minha opinião, e o doutor Leonardo Penitente também vai poder falar muito bem sobre isso, porque é da área do direito, eles abrem precedentes que, na minha opinião, são perigosos. Eu fico imaginando que amanhã ou depois nós poderemos ver pessoas ingressando na justiça contra o atendimento religioso, tão logo essa pandemia acabe, dizendo que isso fere o Estado laico. Então, um dos meus receios vai ao encontro dessa possibilidade, porque é isso que nós temos visto aqui e ali acontecendo. Ainda que não diga respeito à assistência religiosa aos enfermos, nós temos visto pedidos de retirada de crucifixos, de nome, né, de cidades, enfim, todas essas loucuras, todas essas tentativas de descristianização de uma sociedade, como se isso fosse possível. Mas, enfim, eu tenho, de fato, um testemunho triste para dar, porque considero uma das minhas maiores derrotas nesse mandato. Espero que dessa vez eu consiga falar com tranquilidade, se é que dá para falar,
mas eu fico muito, muito tocado com esse fato, fico, de fato, um pouco emocionado, me perdoe se... Né, mas eu vou tentar falar sobre isso agora. O que aconteceu? Há alguns meses atrás, no início dessa pandemia, quando esses decretos foram feitos, um seminarista, na verdade, quem entrou em contato comigo foi a Juliana, uma grande irmã nossa, católica, uma grande amiga. Ela entrou em contato e disse: Márcio, será que você poderia nos ajudar? Nós estamos com uma mãe de um seminarista. Esse seminarista está vindo de Brasília, ele é aqui de Volta Redonda, a mãe dele também, os pais, né, são de Volta Redonda. Ela tem câncer, a doença já estava bem agressiva, e ela, numa dessas quimioterapias, acabou contraindo o coronavírus. E eu estava ouvindo, né? E ela disse, e é aí que o problema começa, porque o caso se agravou muito rapidamente, ela está internada e não estão permitindo que ninguém a visite e muito menos ela receba os sacramentos. Nós temos um sacerdote, que ele é novo, ele já disse que assina qualquer termo de responsabilidade, ele não tem nenhum tipo de comorbidade, ele disse que se tivesse também, isso não seria empecilho para ele. Ele quer ir ao hospital ministrar os sacramentos, já foi lá, mas está sendo impedido de entrar. O filho seminarista já está chegando também, e nós gostaríamos que você pudesse nos ajudar, nessa situação, de pronto, não fazendo nenhum tipo de propaganda pessoal, longe de mim, eu conheço minhas misérias, mas para que vocês compreendam, de pronto, então, eu me coloquei à disposição dessa família, porque entendi que toda a situação era gravíssima naquele instante. Tanto a senhora que já tinha uma doença delicada, que contraiu o coronavírus, que se agravou, como também a situação do sacerdote não poder ministrar os sacramentos para aquela senhora. E aí começamos a fazer contato. Eu também tive todo um cuidado de não falar de maneira áspera ou minimamente desrespeitosa com o diretor do hospital, para que aquela senhora e a família não sofressem nenhum tipo de retaliação. Confesso que eu tinha esse receio naquele momento, de repente, falar com o diretor e ele entender a minha fala de maneira inadequada e, de repente, se vingar na família ou naquela paciente. Nós sabemos que isso, lamentavelmente, acontece de maneira rara, mas acontece. Então, conversei com o diretor várias vezes, pedi para ele, falei que seria muito rápido, que o sacerdote iria tomar todas as precauções, já estava acostumado a ir nos hospitais, que ele não infringiria nenhuma norma, nenhuma regra, que ele depois se colocaria em quarentena, né, por si mesmo, ele ficaria isolado. E isso era verdade, porque o sacerdote disse isso, não tinha nenhuma mentira ali. Nós falamos tudo isso. Eu entrei em contato várias vezes com o diretor, nós beiramos quase que implorando para ele, né? Até que na última vez, isso tudo está documentado, é uma pena. Eu esqueci, peço perdão a vocês, de imprimir tudo isso, porque está no meu celular. Mas tem tudo isso documentado. Eu mandei uma última mensagem para ele, falando, né, que era muito importante para um católico receber os sacramentos, que a família estava muito ressentida com tudo aquilo. E ele me respondeu, ainda disse para mim, o diretor, que era católico, mas que não deixaria entrar por causa do decreto. Então, não nos restou outra saída a não ser judicializar aquilo.
Pedro, Padre Sérgio Muniz e doutor Leonardo, eu vou dar um exemplo, mas que pode ter alguma imprecisão, mas nós adentramos na justiça, Pedro, e você é advogado também, acho que nós fundamentamos o nosso pedido, vamos lá, assim, chutando, com 15 páginas, 20 páginas. Né? A juíza deu a decisão em, sei lá, 2 páginas. Uma coisa bem superficial, uma decisão política, baseada no achismo dela, negando, indeferindo o nosso pedido para que o sacerdote pudesse, novamente, dentro de todas as precauções, ele assinaria até um termo, se quisesse, se responsabilizando, dizendo que ele iria para a quarentena espontânea, falando tudo isso para ela, citando a Constituição Federal, enfim, não teve jeito. Quando a decisão saiu, eu entrei em contato, a decisão saiu, eu entrei em contato com a Juliana, pedi que ela alertasse, falasse e dissesse, olha, nós vamos recorrer. Eu não me lembro se o termo técnico é esse, né? Mas eu falei, nós não vamos nos dar por satisfeitos, nós vamos recorrer, porque não aceitamos essa decisão. Mas, infelizmente, entre recorrer, né? Então, Desculpa. A senhora não resistiu, entendeu? Então, para mim é muito difícil. Acabou falecendo, né? E essa foi a motivação de eu fazer esse PL. O PL, basicamente, ele repete a Constituição. Né? O que ele faz é isso, nada mais, nada menos do que repetir a Constituição. Oi, Pedro. Então, vocês estão me ouvindo? Continuam me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Claro, claro, deputado. Eu estou ouvindo. Sim. Então, eu peço perdão, eu falei que iria... mas não consigo, porque eu considero uma derrota muito grande, né? Eu peço perdão, já pedi perdão à família, a gente tentou, mas não teve jeito, entendeu? E aí eu fiz esse PL, né? E ele é muito simples, porque lá na LERJ nós temos a tradição, e até correta, de considerar o menos como mais. Então, os PLs, eles precisam ser bem objetivos, sem muito enfeite, não, bem direto. Eu fiz um PL assim, ele tem um artigo, 2 parágrafos, para facilitar a entrada. Eu só vou ler, bem rapidamente, você me permite, Pedro? Fica à vontade, querido. Fica à vontade. Esse é um dos principais muito rapidamente da live. Então, doutor Leonardo e padre, ele diz o seguinte, no artigo 1º, aos religiosos, né, de todas as crenças, porque vocês sabem, né, que precisa ter essa coisa mais ampla, sim, é garantido na forma do inciso 7º do artigo 5º da Constituição Federal, olha só, eu já começo remetendo à Constituição, o acesso a toda a rede de saúde, privada ou pública, mesmo durante o período de vigência de epidemia ou pandemia, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para prestar atendimento religioso aos internados, com o consentimento do paciente ou de sua família. Eu só vou ler o parágrafo 1º. Parágrafo 1º.
a entrada do religioso poderá ser realizada a qualquer horário do dia ou da noite, bastando a identificação da entidade que o represente, atestando o ministério conferido. E aí tem um segundo. É bem simples. É só para dizer bem claro, olha, a Constituição já permite isso, mas como tem esse decreto, então eu estou fazendo esse projeto de lei para permitir que o sacerdote e que o pastor, se for o caso, né, de quem queira, ele possa entrar em qualquer dia, em qualquer horário, para dar assistência, tomando todos os cuidados, observando todas as normas, porque isso já acontece no dia a dia. Isso já acontece. No período pré-pandêmico, eu moro aqui em Padre Miguel, pertinho do Albert Schweitzer, que é um hospital muito famoso aqui na capital do Rio de Janeiro, porque é muito grande, a emergência atende diversos tipos de enfermidades, de média e alta complexidade, baleados, pessoas infartando, com AVC, pessoas com fraturas, enfim. E aí os sacerdotes entraram em contato comigo para dizer que estavam criando diversas dificuldades para que eles entrassem. Eu pedi uma reunião com a direção do hospital, padre, e graças a Deus, na base da conversa e do diálogo, esse problema cessou. Penso que até hoje ninguém entrou em contato comigo, então as coisas voltaram ao normal. Porque não tivemos a mesma vitória nesse caso que eu acabei de contar. Então, esse PL é para isso, é para franquear a entrada, né, dos sacerdotes, no nosso caso, para que possam ministrar tanto o sacramento, né, da unção dos enfermos, como também o sacramento da Eucaristia. Então, mas infelizmente, vários, eu já estou sabendo, porque nós temos acesso, vários políticos de esquerda fizeram emendas e, na verdade, a intenção é matar este PL. Né? A finalidade é esta. E existe um substitutivo, né, de autoria do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que também não nos ajuda. Porque, veja, eu acabei de ler o parágrafo 1º. Então, esse substitutivo do deputado responsável pela Comissão de Constituição e Justiça, ele tira o parágrafo 1º que eu coloquei e coloca o parágrafo 1º de acordo com a vontade dele, onde diz o seguinte: os religiosos a que se refere o caput, chamados a prestar assistência nas entidades da rede pública e privada de saúde, devem acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição, bem como a todo regramento jurídico referente ao estado de calamidade pública decorrente de epidemia ou pandemia, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança das redes de saúde. Isso é um absurdo. Ele mata. Eu tinha dito que poderia entrar em qualquer dia e horário, e ele, com esse parágrafo 1º, ele faz tudo voltar como está agora, como está sendo agora. Né? Então, infelizmente, eu espero que o deputado Márcio Pacheco mude esse substitutivo e compreenda que é fundamental para nós, católicos, termos a assistência de um padre num momento crucial, como o padre Sérgio Muniz falou, né? São 2 momentos importantíssimos, o do nascimento e da morte, né? E é aí que nós vemos, nós precisamos dessa assistência. Então, eu acho que ainda dá tempo, o deputado Márcio Pacheco pode mudar esse substitutivo e nós podemos também vencer as emendas que querem matar este projeto de lei. O Estado não pode, dessa maneira tão negativa, se intrometer no relacionamento do paciente com a sua vida religiosa, no caso, né? Com o religioso de sua preferência, de sua escolha. Então, para mim, é uma intromissão indevida do Estado nesse momento. E para concluir, que eu já falei demais, você veja a incoerência.
há algum tempo atrás, deve ter um mês no máximo, eu fiz um projeto de lei para facilitar para aqueles que quisessem, e nós falamos até sobre isso numa live do próprio CDB, para aqueles que quisessem, o uso da hidroxicloroquina. Eu não estava me metendo no relacionamento do médico e do paciente, mas eu estava facilitando o acesso para os pacientes que, junto com os seus médicos, decidissem fazer uso desse medicamento. E mataram o projeto. Os políticos de esquerda mataram esse projeto, porque eles disseram que eu estava me intrometendo nesse relacionamento, e eu não estava. Mas quando eles fazem emendas para matar esse projeto de assistência religiosa, eles sim estão se intrometendo no relacionamento que não deveriam. A não ser que fosse para ajudar. Se fosse para ajudar, eles poderiam se meter, mas não uma intromissão de maneira tão negativa. Então é isso. Eu espero que vamos rezar bastante, de hoje até amanhã, 14h45, para que Deus possa tocar no coração desses homens e mulheres, daqueles que fizeram emenda, do deputado Márcio Pacheco com o substitutivo, para que eles compreendam que do jeito que eles estão conduzindo, não é satisfatório. E nós estamos numa nação preponderantemente cristã e de base católica. Então, eles precisam respeitar isso. Não podem passar por cima do desejo de todo um povo, de toda uma nação. É isso, Pedro. Perfeito, deputado. Muito obrigado. E o senhor terá ainda uma segunda oportunidade de se aprofundar ainda mais nas questões práticas relacionadas à votação do projeto de lei. Nós teremos oportunidade de falar do que é necessário, do que seria bom que nós mesmos, cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, fizéssemos entre hoje e amanhã para exercermos uma salutar pressão sobre os nossos deputados estaduais, e eu diria em especial sobre o deputado estadual Márcio Pacheco, que afirma publicamente que é um fiel católico. Eu mesmo já fui eleitor do deputado Márcio Pacheco. É claro, não preciso esconder de ninguém que votei no deputado Márcio Gualberto nas últimas eleições com muita alegria, diga-se de passagem, mas em eleições passadas eu fui eleitor justamente pelo fato dele ser um fiel católico, então é fundamental que ele volte atrás nesta alteração que ele promoveu, e nós teremos oportunidade de falarmos melhor sobre isso, porque de fato o que ele coloca ali é o óbvio, que já está na lei federal, a necessidade de que o sacerdote obedeça às normas da instituição. Mas o que o deputado Márcio Gualberto tinha colocado é que é o fundamental, que ele entre em qualquer hora do dia e da noite. E o deputado Márcio Gualberto, aí, para fazer uma ponte entre a fala dele e a do professor Leonardo Penitente, e também do padre Sérgio Muniz, que fala de uma tentativa de se aproveitar da situação, me parece também que o que acontece é exatamente isso. Porque os decretos emanados do Poder Executivo, seja municipal ou estadual, quando eles falam de uma proibição de visitas aos pacientes, o que já em si é contestável, mas não é o objeto da nossa live hoje, é evidente que isso não se aplica aos sacerdotes. É evidente que isso não afeta o serviço que é prestado por um sacerdote católico aos fiéis enfermos. Tanto que isto está previsto na Constituição Federal, como falou muito bem o deputado Márcio Gualberto, está previsto em uma lei federal, e é evidente que um decreto de um prefeito e de um governador jamais poderão retirar um direito fundamental de um cidadão brasileiro de receber a devida assistência religiosa, e é claro, este direito do fiel de ser assistido, de morrer em estado de graça, como nós falamos no título da live. Então, eu queria que o professor Leonardo Penitente pedir para ele, neste momento, falar dos aspectos jurídicos atinentes a esta questão, da forma que ele, com o seu brilhantismo habitual, quiser falar, e até para dar subsídios, porque um dos objetivos
Acho que perdeu a conexão, né? Já deve estar voltando já. É, ele volta. Professor Leonardo, fica à vontade. Eu creio que essas quedas de conexão são Isso é coisa de um comunista espiritual. infiltrado aqui, certamente. Não. Pedro, acho que você está cercado de comunista aí, hein, onde você mora, hein? É. Ele deve estar interferindo no sinal. Vamos aguardar, ele deve voltar. Só para ele poder concluir a observação e eu respondo. Dessa vez está mais demorado, né? Mas um pouco de compreensão e paciência do nosso querido público, nós vamos conseguir. Essas coisas podem acontecer. Pode começar, professor. Sim, desculpa. Sim, Oba, Pedro. Vontade, querido. Desculpa, é uma falha técnica nossa. Pensei que já fosse o Supremo Tribunal Federal. Não duvido nada, mas fica à vontade, professor. Fica à vontade. Eu pensei que a imagem ia voltar e ter vários agentes da Polícia Federal. Pois bem, Pedro, querido, boa noite. Muito obrigado, padre. Boa noite. Muito emocionante ouvir o senhor. E também ao deputado Márcio pelo trabalho incansável, né, que eu já tinha escutado, já sabia, agora ouvindo da sua própria voz esse trabalho que você tem feito. Olha, meu querido Pedro, o que eu vou dizer aqui não é otimista. Eu conheço bem os meandros jurídicos brasileiros. Eu já advogo há 20 anos. Eu advogo numa área muito sensível, que é a área criminal. Eu sei das mazelas que nós sofremos. Eu quero dizer uma coisa. Antes, eu quero dizer a configuração jurídica do problema. Não é? O deputado já tocou no ponto. Primeiro, Constituição Federal. Segundo, as lições mais básicas do direito que hoje está vigente no Brasil, com o qual não concordo, mas eu vou dizer o que está vigente. Eu não vou aqui colocar a minha opinião. O que está vigente. A Constituição Federal, dizem os juristas, é a maior norma do país, hierarquicamente falando. E ela determina, no artigo 5º, inciso 7º, que o deputado reproduziu no projeto de lei que ele apresentou na Assembleia do Rio, que é assegurado nos termos da lei. Então, é preciso ter uma lei depois para regulamentar isto. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Internação coletiva é um nome bonito, é uma expressão bonita, para não dizer hospitais. Então, este direito está assegurado. Não me consta, eu não lembro de ter lido aqui agora, qualquer restrição a ele. A Constituição da República de 88, que dizem ser a maior norma do país, determina que é assegurado a todos os brasileiros a assistência religiosa. Como lições básicas de direito, a todo direito corresponde um dever, é direito do brasileiro doente ter assistência religiosa e é dever da entidade religiosa prestá-la. Pois bem, este é o direito. Não tem restrição na Constituição Federal.
Ponto. Mas como a Constituição Federal fala nos termos da lei, e para os juristas, lei não é a mesma coisa que Constituição, Constituição está acima das leis, então eu preciso ter uma lei para regulamentar isso. Bom, o senhor Fernando Henrique Cardoso, em 2000, promulgou uma lei 9.982/2000, ela é de 2000. Só que essa lei fala pouco, não regulamenta nada. Essa lei não regulamenta nada, apenas copia a Constituição. Não é? Mas tem um artigo 2º nesta lei. Esta lei inclui um artigo 2º que não estava na Constituição. Existe um artigo 2º nesta lei que diz o seguinte: os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades definidas no artigo 1º deverão, em suas atividades, os religiosos, em suas atividades, deverão acatar as determinações legais. Está na lei. Acatar as determinações legais, ou seja, as decisões judiciais, por exemplo, e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, porque aqui fala também da assistência nos presídios, a fim de não pôr risco às condições do paciente ou à segurança do ambiente hospitalar e prisional. O Poder Executivo, artigo 4º, o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, e não regulamentou até hoje. Ponto. Então, isto é o que está, isto é a nossa legislação federal, que todo o Brasil deve seguir. Não é? Qual é o problema? Tem esse problema aqui. O problema é que já há muito tempo no Brasil, os legisladores que não têm a mesma competência, luminosidade do nosso deputado Márcio, os legisladores, eles têm uma certa malícia de colocar palavras ambíguas nas leis para que os intérpretes, que são os juízes, porque no final das contas, quem julgará, quem tem a caneta, são os juízes, para que os juízes possam interpretar livremente estas palavras. De modo que hoje no Brasil, nós somos ensinados assim, porque eu sou professor de um curso de direito e fui aluno. Existe uma coisa no Brasil chamada Sociedade Aberta dos Intérpretes. É uma espécie de protestantismo que eles transferiram para a área judiciária. O livre exame é livre interpretação das leis. Então, para vocês terem uma ideia, um cidadão chamado Eros Grau, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem uma obra, e nesta obra ele faz uma diferença entre texto e norma. O texto é o que está escrito, a norma é o que está escrito mais o que o juiz interpretou. Então não adianta nada. Olha só, o legislativo vai fazer as leis. Mas mesmo que as leis não tenham palavras ambíguas, os juízes vão interpretar abertamente estas leis e vão colocar nas palavras os significados que eles quiserem. Por isso é que o deputado Márcio Galberto agora nos conta uma história comovente. Eles não conseguiram na justiça e não vão conseguir. Nós vamos aprovar as leis positivas humanas, nós vamos aprovar e os juízes não vão deferir. Porque nos nossos cursos jurídicos também são ensinados. Houve uma até hoje ainda há uma doutrinação marxista, eles não vão dar. Raros. Então, é a sociedade aberta dos intérpretes. Os juízes interpretam. A lei a norma jurídica ela é constituída pelo texto legal, pela gramática do que está escrito e pela livre interpretação que o juiz dá àquela gramática.
Aí tem uma coisa pior, para a armadilha ficar melhor ainda. Estão adotando, os juízes estão, a maior parte dos juízes estão adotando no Brasil uma teoria que veio da Alemanha, um negócio estranho que veio da Alemanha, chamada teoria dos princípios, de um cidadão chamado Alexi, um doutrinador alemão. Esse cidadão diz o seguinte: existem normas que são princípios. E o que são os princípios? Esses princípios, eles colidem. Um princípio pode colidir com o outro, pode chocar com o outro. E aí o juiz é que vai dizer qual é o princípio que prevalece naquele caso. Ou seja, o que está acontecendo no Brasil? Está vigorando o seguinte: não é mais a razão, a inteligência, como dizia Santo Tomás de Aquino. O que é a lei para Santo Tomás de Aquino? É uma ordem racional dirigida ao bem comum. É a razão. No Brasil, o que está acontecendo? Está acontecendo a tal da vontade do legislador. Então, as leis são aprovadas pela vontade do legislador, e quando o legislador tem a vontade que é assemelhada à lei natural, os juízes têm a vontade. Então, tudo está na esfera da vontade. Os juízes julgam conforme as suas vontades, o seu subjetivismo, a sua capacidade de livremente interpretar a norma. E se tem um princípio, não é? Então, o que ele faz? Ele não quer que o sacerdote administre os sacramentos no hospital para os enfermos, os gravemente enfermos. O juiz não quer. A vontade dele é que o sacerdote não vá lá. O que ele faz? Ele não quer nem saber da lei que está escrita. Ele não quer nem saber da lei, ele quer saber a vontade dele. Aí ele vai buscar o princípio que melhor favoreça a sua vontade. O que está acontecendo no Brasil? É o voluntarismo total, o subjetivismo total. Os juízes julgam como querem. Eu não preciso nem falar o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal hoje. Não adianta. Nós vamos fazer lei. Nós vamos ter esse empenho que o deputado Márcio está tendo. Mas na hora que for um sujeito entrar com mandado de segurança, com uma ação qualquer, o juiz vai pegar e não vai dar a liminar. Ah, mas tem a lei aqui que o deputado Márcio Galberto aprovou lá junto com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ah, meu filho, mas a Constituição tem um princípio que é da segurança nacional da saúde, e este princípio prevalece neste momento. E como tem princípio para dar e vender para quem quiser, eles vão arrumar um princípio. Eles vão arrumar um princípio. E vai prevalecer. Isso eu estou dizendo para vocês, para não entrar muito nas questões teóricas, jurídicas, para vocês verem como os juízes estão pensando. Vejam bem. Então, nós temos o sistema jurídico positivista, o que vale são as leis humanas, direito natural, ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber de direito natural. Só o que está positivado pelo homem é que vale. Aí, só que às vezes tem uma lei positivada que obedece à lei natural e é boa. Aí eles inventaram que os juízes podem interpretar livremente. Aí aquela lei humana que era boa, o juiz interpreta como ele quer e tira a validade e eficácia dela. E tem juízes que com base nesse princípio da livre interpretação das leis, que não obedece sequer o que está escrito gramaticalmente na lei. A lei diz, não pode pisar na grama. Aí o juiz diz, mas pode rastejar. Aí ele diz, pode ofender a grama, pode pisar. E ele arruma um princípio para dizer que é possível. Então, tudo é estruturado para quebrar a hierarquia das normas, para quebrar o conceito de justiça, para quebrar o conceito de direito. Não vai adiantar, porque, infelizmente, hoje, infelizmente, acredite quem quiser,
Hoje, infelizmente, o direito brasileiro já não está mais nas mãos do Poder Legislativo, está nas mãos do Poder Judiciário. Isso já está tudo programado, porque há uns 4 meses atrás, lendo uma publicação, uma revista que é da família Rothschild, que é uma grande fortuna internacional chamada The Economist, eles declaram abertamente que os 2 cursos universitários que eles têm mais interesse de investir é medicina e direito. Isso são as grandes fortunas internacionais, a plutocracia internacional dizendo onde eles querem mexer nos países, para criar esse tipo de magistrado que faz isto, Agora, este é um primeiro problema. Nós vamos ter dificuldade de resolver isto. Isso nós vamos ter uma dificuldade. Se você me perguntar, mas por quê? Por que nós vamos ter dificuldade? Porque, infelizmente, também no Brasil vigora essa ideia, mas é uma opinião minha. É uma opinião minha. A estrutura política nacional virou um jogo eterno de equilibrismos, de equilibristas. Um poder querendo equilibrar o outro. Aquela famosa teoria de Montesquieu. Um poder querendo equilibrar o outro e, na vida concreta, os direitos naturais estão sendo ofendidos e estão os poderes lá querendo um controlar o outro. O que está faltando é a ordem e a decisão, baseado na razão. Na razão e não na vontade. Na razão. A lei é inteligência sem emoção. Isso é que diz Santo Tomás de Aquino, para resumir. A lei é fruto da razão e não da vontade. Agora abriram as portas, o serpentário, a caixa de Pandora foi aberta quando nos convenceram de que a lei é fruto da vontade humana. Isso é Rousseau, isso é a Revolução Francesa, isso é a nossa Constituição de 88. E agora estão dizendo para nós que a lei é fruto da vontade do juiz. É uma decorrência natural. E é por isso que o deputado Márcio Gomes entra com uma ação e o juiz diz que não. Mas a Constituição está dizendo que sim, mas o juiz diz que não, porque é a vontade do juiz que tem que prevalecer. É a vontade, é a vontade. Nós não, isso daí, como é que sai disso? Só tem uma maneira de sair disso. Na minha opinião, não é? É fazer aquilo que um grande autor da ciência política internacional, Carl Schmitt, já dizia. É colocar a legalidade, seja ela aquilo que o magistrado decide, ou que o Congresso, o Parlamento decide, sob o jugo da legitimidade. O maior problema que teve jurídico no mundo moderno foi separar a legalidade com a legitimidade. Uma lei só é legal se ela for legítima, ela só é legítima se ela obedecer às normas naturais. Senão ninguém obedece. E tem que ter um político que seja suficientemente e que tenha suficiente legitimidade para, com a ordem da palavra, porque se tem um juiz que pode, com a caneta dele, decidir, também tem que ter um governante que pode decidir também e acabar com esta graça. É isso que tem que fazer. Essa questão, por exemplo, dos hospitais, é simples. Meu filho, o que diz a lei? Olha só, aí é uma outra coisa. Espera lá. A questão dos sacramentos é direito divino, não é nem natural. Isso é revelação. É muito pior. Eles estão ofendendo a lei eterna, eles estão ofendendo uma revelação que Cristo... É o direito divino positivado na Sagrada Escritura. O direito sacramento é um direito divino positivado na Sagrada Escritura e no Código de Direito Canônico. Na minha opinião, não é só uma simples violação ao direito natural. Isso é direito divino, já ultrapassou. Isso daí se resolve como?
com ordem, uma ordem pronunciada por um governo legítimo. E se não obedecer, ameaça de punições. É simples. Mas aí o que acontece? Ninguém pode ordenar porque os poderes estão equilibrados. Está tudo equilibrado. Quem é que vai desequilibrar? E nós estamos no picadeiro vendo o circo acontecer. Esse é que é o problema. Está todo mundo se equilibrando, todo mundo equilibrando todo mundo. O eterno equilibrista. A nossa política é eterno equilibrista, todo mundo controlando. Não, não. O único que tem direito de equilibrar o negócio e de controlar são as leis naturais e as leis divinas. Em nome delas, não tem equilíbrio. É a interferência e acabou. É o cumprimento e acabou. E acabou. Isso é inimaginável. Isso daí, isso daí tudo, eu estou falando demais, né? Eu já acabo, eu me empolgo. Fica à vontade, professor. Isso daí é o seguinte, a Constituição está aqui. Você veja, meu querido deputado Márcio, o senhor está propondo aí um projeto de lei perfeito, maravilhoso. Todas as iniciativas têm que ser feitas. Mas nós já temos a Constituição e nós perdemos, e o senhor mesmo disse que perdeu a ação. Agora nós vamos ganhar, talvez, com uma lei estadual? Isto sem contar o fato de que já estão querendo boicotar o senhor aí. Já estão querendo sabotar o negócio. Porque tem gente falando demais. Não pode. O que for de lei natural e de direito divino tem que ser imposto puro e simplesmente. Porque assim determina a razão. É como eu, por exemplo, eu vou deixar a vontade mandar em mim ou tem que ser a inteligência que primeiro guia a vontade? Tem que ser a inteligência. Agora eu vou ficar discutindo com a minha esposa, fazendo um parlamento para discutir com a minha esposa o que a minha razão determina? A razão determina, tem que ser cumprido e a ordem tem que ser dada. Não tem que ficar discutindo nada, não está sob a vontade do legislador nem do magistrado. O direito do sacramento já está decidido, é um direito divino, já está decidido. Foi Cristo que quis. E o diretor do hospital vai ter que engolir. Não precisava nem ter lei escrita. Sim. Para começar. Então, desculpa, eu me exasperei. Desculpa até os ouvintes, o padre, eu acho que eu posso ter. Desculpa se eu escandalizei, mas era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, querido professor. Foi ótimo. E é um assunto que deve nos emocionar mesmo, que deve nos exasperar. Todos nós devemos dar muita ênfase nas nossas falas. Isso é algo fundamental, inclusive. E esse realmente é um tom que também eu gostaria de dar. Essa questão da necessidade de, enquanto fiéis católicos, nós devemos impor, de fato, esta realidade, em especial aos diretores de hospitais, penso eu. E penso que é o que o professor falou. As leis devem ser feitas, né? O que é possível deve ser feito, como o deputado Márcio Gualberto já fez o seu papel e a gente precisa apoiá-lo nesse intento de aprovar este projeto de lei. Ele falará um pouco mais sobre isso e o que nós podemos fazer entre hoje e amanhã, mas é fundamental que, de fato, esses pingos sejam colocados nos is e nós também saibamos agir com essa salutar pressão enquanto fiéis católicos. E eu penso que aqui é uma lição tanto para o laicato como para o clero. O que nós, enquanto fiéis leigos, e o que as autoridades eclesiásticas podem fazer? Em primeiro lugar, né, só para ordenar o que vem desde a lei eterna, como falou o professor, este direito divino que é positivado à lei natural,
eu penso que podemos mencionar aqui bem rapidamente o primeiro mandamento, os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus, que na realidade são deveres morais que nós temos para com Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, e dentro destes deveres está o nosso dever de ter uma amizade com Deus, de viver em estado de graça, viver e morrer em estado de graça. E penso eu que este direito de morrer em estado de graça, direito natural, vem do nosso dever. Então, este dever para com Deus, ele naturalmente é um direito oponível ao próximo e à sociedade civil, que não pode violar este direito natural que nós temos, de amar a Deus sobre todas as coisas, de conhecer, amar e servir a Deus, de ter amizade com Deus, de ter vida espiritual, vida sacramental. Diante de Deus, isto é um dever, mas diante do próximo e diante da sociedade civil, isto é um direito natural nosso. Penso também importante salientar o 4º mandamento da lei de Deus, porque aqui é uma autoridade civil, e eu me refiro muito ao diretor do hospital, porque se nós temos já as leis, tanto a lei natural como as leis positivas, que garantem esse direito, a autoridade iníqua, nesse caso, é o diretor do hospital. E eu penso que é fundamental expor estas pessoas, não somente as instituições. Nós precisamos expor as pessoas físicas, os diretores dos hospitais que praticam esse tipo de absurdo. É fundamental que exerçamos essa pressão também por aí, porque aqui o que há uma ofensa também ao 4º mandamento da lei de Deus. É uma autoridade civil que não reconhece a supremacia da autoridade eclesiástica naquilo que é de sua competência, em matéria de fé e moral, ou nos assuntos espirituais, no que diz respeito à salvação das almas. Como eu disse anteriormente, um diretor de hospital deveria receber um padre de joelhos e beijar as suas mãos quando ele chegasse no hospital, e não fechar as portas para ele. Então aqui é claramente uma autoridade civil iníqua, que age com iniquidade, que age maliciosamente, vai contra a lei natural, vai contra o direito divino, vai contra a lei eterna, vai contra a vontade, a santa vontade de Deus, e impede a entrada do sacerdote. Isso é muito claro. E o que acontece é que o cidadão, o fiel católico, deixa de ter a devida assistência espiritual. Ele deixa de ver respeitado o seu direito de receber os sacramentos, que muitas vezes são os últimos. E aí, penso eu também que aqui há uma questão a ser salientada com relação ao 5º mandamento, não matarás, porque o 5º mandamento, ele também é evidente quando fala-se da vida corporal. O homicídio voluntário é uma das principais afrontas ao 5º mandamento da lei de Deus, mas se nós lemos o catecismo da Igreja Católica, existe uma espécie de pecado contra o 5º mandamento que não é um atentado contra a vida corporal, é um atentado contra a vida espiritual, a vida eterna, que é o escândalo. E nosso Senhor Jesus Cristo, uma das partes do Evangelho em que ele é mais duro, em que ele até diz que era melhor para a pessoa amarrar uma pedra pelos pescoços e se lançar de um abismo do que escandalizar um destes pequeninos. Aqui eu queria fazer um paralelo entre o pecado de escândalo, que é colocar em risco a alma de alguém, com isso que é feito pelos diretores dos hospitais. Porque o que eles fazem, essa comparação, é colocar em risco a salvação eterna da alma desses pacientes, da alma desses fiéis católicos que são privados. Isto não deixa de ter um paralelo com esse pecado gravíssimo do escândalo. Aqui está a grande questão. E aí nós partimos para o direito positivo, e é o que o professor falou. Nós discordamos, né? Mas vivemos num Estado liberal, a Constituição é liberal, e nós temos que, de alguma forma, nós que atuamos, precisamos também fundamentar nas leis que temos, nas leis positivas, no caso. Não seria necessário, mas já que elas estão aí, é de bom tom. Então, como o professor falou, temos, para que os sacerdotes também tenham isso bem registrado, além da fundamentação na lei natural, para que os sacerdotes tenham isso bem fundamentado, o artigo 5º, então, da Constituição, que fala dos direitos fundamentais, no inciso 7º, ele fala claramente que é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa. Isso está diretamente relacionado com o próprio inciso 6º,
que fala desta liberdade, o livre exercício dos cultos religiosos, a proteção às liturgias. Então, um fiel que apela para receber sacramentos, isto é culto, isto é liturgia. Então, vejam que há uma violação tanto do inciso 6º como do inciso 7º. E esta lei federal, como o professor salientou, assegurada nos termos da lei, é a Lei 9.982, de 2000, que fala claramente deste direito de que todos os religiosos tenham acesso aos hospitais da rede pública ou privada para dar atendimento religioso aos internados. Então, isso já está na Constituição, já está numa lei federal, a Lei 9.982 de 2000, e também, penso eu, que aqui se enquadra perfeitamente o artigo 208 do Código Penal, que nós aqui do Centro Dom Bosco temos uma certa familiaridade, porque as nossas ações contra os moleques do Porta dos Fundos se fundamentam neste mesmo dispositivo, no que diz respeito ao escarnecimento, mas este dispositivo também fala de um impedimento de culto religioso. O diretor de hospital que impede a entrada de um sacerdote para ministrar sacramentos, para dar assistência espiritual, a meu ver, ele impede o culto religioso. Ele impede este direito fundamental, que é um direito natural do fiel de ter assistência espiritual. E só para ressaltar a legislação também, o Código de Direito Canônico, nos seus cânones 210, 213 e 214, está ali muito claro o direito que os fiéis têm de receber dos sagrados pastores os auxílios, em especial nos sacramentos, e também o direito de prestar o culto a Deus. Então, assim, me parece que fica muito claro todo este arcabouço legal que fundamenta o direito que o fiel tem de morrer em estado de graça, para fazer aí uma referência ao título da live. Mas concordo plenamente com o professor Leonardo Penitente, para além da legislação, para além desse grande esforço que nós devemos fazer, com o deputado Márcio Gualberto, para aprovarmos esta importantíssima lei estadual, nós precisamos atuar de uma forma impositiva nessas questões. A nós, fiéis leigos, nós precisamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Nós precisamos dar publicidade a esses fatos. Eu peço que aqueles que nos assistem, sejam sacerdotes, sejam fiéis leigos, caso isso aconteça em qualquer cidade do Brasil, em qualquer hospital da rede pública ou privada, por favor, entre em contato com o Centro Dom Bosco. Avise a nós qual é o hospital, se possível, quem é o diretor. Nós precisamos expor estas pessoas, porque, vejam, até a grande mídia noticiou o fato como algo condenável. Isso me chamou muita atenção. Até o G1, de alguma forma, inimigo da fé, é evidente que é um inimigo da fé, um meio de comunicação que quer destruir a Santa Igreja Católica, quer destruir a fé católica, mas se escandalizou com a atitude do hospital. Nós precisamos expor estas pessoas. E eu suplico também às autoridades eclesiásticas, em especial aos nossos bispos. Esse é o momento, como o padre Sérgio Muniz, que nós, advogados, fiquemos na linha e, se possível, compareçamos nos hospitais, como fiéis católicos e advogados que somos, para exercer esta pressão. Mas penso eu que também é o momento do bispo pegar o telefone e ligar para o diretor do hospital. Nós precisamos resgatar este tempo em que as autoridades civis tinham medo das autoridades eclesiásticas. Isso é importantíssimo, isso precisa ser resgatado. O diretor de hospital, ele precisa temer quando um bispo liga para ele, e o bispo precisa dizer: se o senhor não permitir a entrada do meu filho no seu hospital, deste sacerdote que aí está, eu processarei o senhor. Eu acionarei o jurídico da arquidiocese, eu acionarei a União dos Juristas Católicos da minha diocese, processarei o senhor, além de expor o senhor publicamente como bispo, pelo absurdo que o senhor está fazendo. O bispo tem o poder, inclusive, de ameaçar de comunhão neste caso. Caso o juiz, por exemplo, o juiz que indeferiu, no caso do Márcio, a juíza
ou o diretor do hospital, caso sejam fiéis católicos, o bispo pode ameaçar excomunhão, dada a gravidade da questão. Isso é excomunhão ferende sententia, ou seja, não está prevista no direito automaticamente, mas o bispo pode livremente impor essa excomunhão, avisando previamente que vai fazê-lo se a coisa não se resolver. E deve publicar isto. Ele pode fazer isto. Ótimo. Perfeito. Maravilha. Perfeito. Isso aí. Fica à vontade, padre. Fica à vontade, eu já falei demais. São recursos que o direito canônico dá e, se eles existem, devem ser usados. Com certeza. Agora, só lembrando, se eu puder falar mais um pouquinho, que no caso desta senhora, que infelizmente não teve a administração do sacramento pelos meios humanos, é possível, e Santo Tomás de Aquino dá esta possibilidade, porque nosso Senhor Jesus Cristo pode administrar qualquer sacramento independente dos meios humanos. Santo Tomás chama de a excelência da potestade. E é o caso dos filhos, que às vezes são que os pais, por o erro dos pais, e nesse caso me parece uma das circunstâncias, porque ela queria e por elementos externos ela não pôde ter. Eu só estou dizendo isso porque não é necessariamente o fato de não ter tido pelos meios humanos a administração do sacramento que ela não o teve. Sim, a igreja está vinculada à ordem sacramental, mas Cristo não está vinculado não à ordem. Está isto, padre, isto. Obrigado, isto. Perfeito. Ele pode operar a salvação independentemente dos meios ordinários. Nós estamos obrigados a buscar de toda maneira, a aplicação dos meios ordinários. Estamos obrigados a buscar isso. Mas, caso não consigamos, ele pode operar por meios extraordinários. Que não nos exime de não buscar a aplicação. Isso, claro. Perfeito, padre. Porque nos consola um pouco, né? Nos consola um pouco. Mas, claro, enfim. Porque pode dar que esta pessoa se salve por meio extraordinário, e é bem provável que se salve por meio extraordinário, porque queria receber e não pôde, e que os responsáveis se condenem. Claro. Mas aí vai dizer assim, mas se ela foi salva, por que somos condenados? Foram condenados porque, no que depende de vocês... Ela não teria sido. No que dependia de vocês. Isso aí. Que há sempre a possibilidade da conversão da pessoa até a uma eventual excomunhão, é sempre uma pena medicinal que visa a conversão, não é uma punição pura e simplesmente. Porém, se a pessoa fica nesse registro, né, e se ela vive e morre nesse registro de oposição a Deus, então aí é complicado. Sim. Agora, eu acho que na insegurança, porque também como é que nós vamos saber? Se o sacramento foi extraordinariamente aplicado por nosso Senhor Jesus. Na insegurança, eu acho que o Estado, mas nós temos um problema estrutural hoje, nosso Estado já não é mais católico, deveria impor para evitar que a gente dê a cara e vá lá para o hospital para resolver esse problema. É claro, tem que impor, né? Para além do problema em si, de receber ou não receber o sacramento, das consequências disso, para além desse problema, nós temos um problema da tirania. Isso aí. Isso é o que eu queria falar a respeito. Vejam, o senhor, doutor Leonardo, disse que o jurídico caminha por um voluntarismo. O voluntarismo é outra maneira da gente falar do juspositivismo. O juspositivismo é voluntarismo puro. Isso. E o voluntarismo sempre tende para a tirania, porque é uma petição de princípio. Você não tem como frear o voluntarista, a não ser por uma vontade que se imponha mais forte do que a dele. Perfeito. É a única linguagem que ele tem, que ele admite. Portanto, se essa é a única linguagem que ele admite, pois tome, então, uma vontade mais poderosa em cima. Perfeito, padre. Tratá-lo de acordo com a linguagem que ele próprio entende e advoga, como única linguagem possível, que é a linguagem da vontade. Agora, a vontade de quem? A vontade do mais forte, então.
Isso é lamentável, porque deveria ser a razão, né? Aí nós temos um fundo de decadência filosófica que começa lá no nominalismo, né? Isso. E a razão, ela, como a razão, ela não é reverenciada e não é levada a sério, teoricamente, filosoficamente, né? Então, nos resta a vontade. Aí a vontade de quem? É o consenso da maioria, é a vontade do legislador, mas agora é a vontade do juiz. De fato, de fato. Agora, esta vontade mais poderosa, que contrapõe-se ao voluntarismo, pode também ser guiada pela razão, porque é a sociedade se defendendo de uma tirania. Claro, aí isso legitimaria. Isto aí. Aí as pessoas dizem, não, mas não é legal, porque não está na Constituição. Meu filho, legal é só o que é legítimo. Exatamente. Talvez nem a própria Constituição seja legal, porque ela não é legítima. Com a falta da legitimidade, que é a sintonia com a lei natural, Isto, perfeito. com a falta da legitimidade, a lei é imoral. Claro. E não obriga. Isso aí. Concordo perfeitamente. Pronto. Agora, sem a lei natural, quem poderá dizer que uma lei é justa ou injusta? Então, ela é justa só pelo fato de ser lei? Aí nós caímos no voluntarismo. Claro, Quem pode, né, impor a sua visão? Então, começa o voluntarismo, veja bem, começa o voluntarismo do legislador. Nessa visão, começa com o voluntarismo do legislador. Porque não existe uma lei natural a que ele deva se curvar, então ele pode legislar de qualquer maneira. É a vontade do legislador, que em princípio o juiz acata. Mas aí depois o judiciário se vinga, aprende a fazer outro tanto, e vai fazer igual em cima do legislador. Isso aí. Pronto. Quem vai dizer que não pode? A tirania absoluta está aí. Sim. Isto é o que está acontecendo no Brasil. Exatamente. Agora, estão perguntando aqui no chat qual é a solução. Se a gente responde aqui, nós vamos preso. Então que coloquem a imaginação para funcionar. É isso. Aquela que Santa Teresa d'Ávila chama de... É a louca da casa. Pois bem, ela deve ter alguma função. Deputado Márcio Gualberto, então, se o senhor puder, fale agora de uma forma mais prática o que os fiéis católicos do Rio de Janeiro e os cidadãos do Rio de Janeiro que queiram se juntar a nós entre hoje e amanhã para auxiliarmos o senhor na aprovação deste ótimo projeto de lei e muito importante. E também quais devem ser os principais alvos desta nossa salutar pressão, e também fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Fale com muita tranquilidade, tá? Bom, Pedro, muito obrigado. Aprendi muito agora com o Padre Sérgio, com o doutor Leonardo e contigo também. Eu penso que, em primeiro lugar, nós temos aí 13, 14 horas pela frente para poder rezarmos por toda essa situação, sem dúvida alguma. De manhã ainda podemos participar da missa e colocar isso como intenção, esse projeto de lei. Peço que aqueles que vão estar na missa, que vão assistir à missa, que façam isso, por favor, que no seu terço, no seu rosário, coloquem essa intenção também. Coloquem os 70 deputados nas vossas orações e também pressionem de forma respeitosa, sadia, mas pressionem. Nós podemos mandar e-mails, nós podemos ligar, porque se nós somos aqui do Rio de Janeiro, é mais fácil. O site da Alerj tem o telefone de todos os deputados, dos seus gabinetes, então podem ligar, dizendo que essa matéria é importantíssima. E aí, se for possível, com o máximo respeito nesse momento, com o máximo respeito mesmo, se os senhores bispos e senhores sacerdotes também quiserem ligar, se identificarem e dizer que são do clero, que desejam que esse projeto de lei seja aprovado, isso também é fundamental, será essencial, será muito importante.
para que esse projeto vá à frente. Até mesmo os sacerdotes que possuem uma ligação com o presidente, o deputado Márcio Pacheco, ele preside a comissão mais importante da Assembleia Legislativa, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, um substitutivo desse, até para aqueles deputados que estavam indecisos, eles vão e votam de acordo com a posição da CCJ. Então, eu peço encarecidamente que aqueles sacerdotes, bispos, fiéis leigos, que possuem algum contato com o Márcio Pacheco, que mostrem para ele que este substitutivo que ele fez, ainda que tenha boa intenção, é inadequado, não tem razão de ser, não pode prosperar, não pode continuar. Ainda é possível ele mudar esse substitutivo, e ele, como é muito influente na casa, ainda é possível também que ele converse com outros parlamentares que fizeram emendas, e emendas que vão prejudicar demais essa nossa intenção tão correta, que é justamente permitir que os sacerdotes façam aquilo que sempre fizeram, que está na Constituição. A Constituição contempla essa atividade, essa assistência religiosa no momento crucial. Veja que a Constituição também, ela prevê um sacerdote até no momento de guerra. Se o Brasil entrar em guerra com outro país, até nesse momento, nós teremos ali sacerdotes, no momento de tão caótico, né? Ali vai estar o sacerdote justamente acompanhando os nossos soldados, os nossos militares, prestando essa assistência religiosa no momento como este. Então, a pandemia é um momento também de guerra, e nós precisamos poder contar nesse momento com a assistência de um religioso. Então, Pedro, de maneira prática, é isso que nós podemos fazer. A Alerj ainda não está aberta à população, mas nós poderemos acompanhar toda esta votação amanhã, a partir das 14h45, a partir do YouTube, só colocar Alerj, TV Alerj ao vivo, e todos vão poder acompanhar, vão poder ouvir os discursos que serão feitos, a defesa do PL feita por alguns deputados, espero que por muitos deputados, como também aqueles que votarão contra, né? E, por último, eu gostaria de, mais uma vez, pedir desculpas a vocês pela emoção, mas é que foi um momento muito forte, eu estava muito confiante, eu me envolvi, porque são pessoas que nós conhecemos, mas se não fossem pessoas que nós conhecemos, também eu me envolveria, porque era algo para nós fundamental, a ministração dos sacramentos, entendeu? Então, eu ainda não estou recuperado dessa derrota, né? Mas, se Deus quiser, estarei. Mas, enfim, para que isso não aconteça de novo, eu faço um apelo. Nós, católicos, precisamos estar unidos. A batalha é espiritual, sem dúvida alguma, mas nós precisamos também fazer a nossa parte no campo físico. Nós precisamos, nesse momento, da ajuda de todos. Não é uma realidade caótica somente que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, não, é em todo o Brasil. É muito sério. Nós estamos sendo atacados de todos os lados. E se nós não nos unirmos nesse momento, naquilo que pelo menos seja essencial, como dizia Santo Agostinho, nós não resistiremos, nós vamos sucumbir todos juntos. Eu não sei se eu estou sendo muito claro, mas, assim, na minha atividade parlamentar, eu preciso da ajuda de vocês. E o nosso país precisa da nossa unidade neste momento. Precisa muito que cada um coloque o talento que Deus nos confiou a serviço da nossa nação, do nosso país, da nossa sociedade, do nosso povo. O doutor Leonardo Penitente falou aquilo que o STF tem feito. Não é brincadeira. Amanhã poderá ser um de nós que estamos aqui nesta live, ou você que está assistindo, poderá ser atingido, preso.
Eu fiquei me colocando na situação daquelas pessoas. Eu não vou entrar no mérito se fulana age assim ou assado, se ela deveria agir. O caso é, apesar da postura de cada um, é uma grande injustiça que eles estão padecendo. Isso é inegável. E nós não podemos concordar com injustiças. E eu fiquei me colocando, eu com meus filhos, eu fico imaginando a cena que sempre me esforcei para manter uma vida correta, honesta. Eu fico imaginando a polícia batendo 6 da manhã na minha porta e me levando preso por um crime de opinião. Isso é muito sério. Pelo amor de Deus, nós precisamos acordar. Nós precisamos reagir a isso. Dentro da legalidade, nós precisamos reagir. Há que se ter, e me corrija se eu estiver, nem que seja um levante católico, no bom sentido, mas tem que ter. Nós estamos muito anestesiados diante disso. E se continuarmos vivendo como uma ilha, nós continuaremos... Eu preciso até me corrigir nesse momento. Né? Nós já fomos atingidos. Ideologia de gênero, gaysismo, aborto, violência. Tem alguns agora que querem a liberalização e descriminalização de todas as drogas. Todas as drogas. O que mais falta acontecer? Queimar igrejas? Já houve isso bem pertinho da gente, no Chile. Então, por favor, vamos nos ajudar. Povo católico, vamos reagir a isso. De forma saudável, sim, com os meios que nós temos. A oração do rosário, uma vida frequente nos sacramentos, sim. Isso é fundamental, principal. Mas nós precisamos também ter uma postura de defesa dos nossos valores, daquilo que nós acreditamos, porque estão querendo destruir isso, estão querendo nos empurrar de volta para as catacumbas. E cada medida que vão sendo tomadas, que parecem inofensivas, colocam um tijolinho para que isso aconteça. E nós não podemos permitir. A nossa igreja, a igreja dos santos, dos mártires, pessoas que derramaram seu sangue, este legado, nós não podemos enterrar. Nós não podemos, nós precisamos honrar a todo esse sacrifício que aqueles que vieram antes de nós fizeram. Eu vou parar por aqui. Né? Me perdoe aí o excesso, mas eu sei que quem está na linha de frente tem uma percepção diferente. Aqui estão na linha de frente o Pedro, o Padre Sérgio, o doutor Leonardo. Nós sabemos quais são os nossos adversários, nós sabemos como eles agem e nós sabemos que o jogo é muito bruto e que os ataques são agressivos demais. Os ataques são agressivos. Muitas pessoas, até mesmo no meio católico, não entendem algumas posições que nós tomamos aguerridas, mas eles não compreendem porque eles não estão no combate. Eles estão tranquilos em redomas, em bolhas, em castelos. Agora, experimente defender a vida num seminário dentro da UERJ, por exemplo. Vá lá e diga que você é contra o aborto. Aí você vai saber, vai sentir na pele o que nós sentimos. Vão sentir na pele. E isso é necessário. Então, combatamos o bom combate, meus irmãos. Sua bênção, Padre, e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. E força para prosseguir. Amém. Muito obrigado, deputado Márcio Gualberto. Então, lutemos pela aprovação do PL 2145 de 2020, entre hoje e amanhã. A votação será transmitida às 2h45 na Alerj, na TV Alerj, no YouTube. É só digitar Alerj que todos nós conseguiremos acompanhar. E antes de passar a palavra para as considerações finais do professor Leonardo Penitente, breves considerações sobre algo importantíssimo que o deputado Márcio Gualberto falou,
sem entrar muito em detalhes, dar nomes, não tem necessidade nenhuma disso, mas é muito triste ver fiéis católicos em brigas por minúcias, por questões opináveis, na mesma trincheira, enquanto os inimigos da fé se avolumam e querem destruir a fé católica. Na última edição da Liga Cristo Rei, no discurso de abertura, eu já atento a esse problema, pautei o meu discurso nessa direção e parecia um prenúncio do que viveríamos, o que já vivemos em 2019, e por isso decidi falar sobre esse assunto na Liga Cristo Rei daquele ano. E em 2020 isso se agravou, a situação piorou muito. Então, de fato, eu faço minhas as palavras do deputado Márcio Gualberto, que os fiéis católicos, aqueles que de fato querem defender a fé, tomem vergonha na cara nesse sentido, parem de brigar com as pessoas que estão na mesma trincheira e lutem de fato, efetivamente, que nos unamos pela defesa da fé católica e paremos com esta frescura, com este preciosismo, com questões opináveis que não devem nos desunir, muito pelo contrário, devem enriquecer um salutar debate, e nos unamos nesta luta pela defesa e promoção da fé católica. Eu queria endossar estas muito importantes palavras do deputado Márcio Gualberto. E fique à vontade para as suas considerações finais, professor Leonardo. Não, é só um agradecimento, né, pelo convite, por estar aqui, é uma honra muito grande, a noite muito produtiva para mim, obrigado ao padre Sérgio Muniz, que falou com tanta clareza o que eu tive dificuldade para falar em quase 40 minutos, ele em 5 minutos me humilhou aqui de maneira tão santa e que me colocou de maneira tão clara, e eu com dificuldade extrema de explicar um negócio, ele colocou de maneira tão clara, ao nosso querido deputado Márcio, que eu sei que tem feito um trabalho incansável, como a deputada Cristonieto também, um trabalho a favor da vida, a favor realmente dos direitos de Deus, do direito da igreja, dos direitos naturais. É muito bonito ver vocês trabalhando, né? E também a você, Pedro, presidente do Centro Dom Bosco e da Liga também. Muito obrigado pelo convite. Tá bom? Encerro aqui. Muito obrigado por tudo. Nós que agradecemos. Padre, se o senhor puder também, fique à vontade para fazer as considerações finais. Sim, e se o senhor puder dar a bênção também para nós. Lembrei de uma coisa, e eu queria aproveitar a ocasião para colocar principalmente, eu acho que concerne a todos, mas sobretudo ao deputado, né? E secundariamente a você também, por causa da projeção do trabalho do Centro Dom Bosco. Mas, enfim, eu acho que todos podemos nos responsabilizar nesse sentido. E eu queria pedir que, em alguma oportunidade, se interessassem, sobretudo deputado, pela situação da Pastoral da Saúde, porque eu tenho tido cá e lá contatos com gente da Pastoral da Saúde, e eles falam muito dessas dificuldades que enfrentam. Nós estamos falando aqui de alguns aspectos. Existem outros, muitos aspectos de dificuldades que eles enfrentam. Talvez um encontro amistoso, assim, informal até, com alguém da Pastoral da Saúde, algum responsável, poderia levantar questões muito interessantes a serem consideradas. Muita coisa aí, muita coisa debaixo desse tapete. Merece ser... Padre, se o senhor quiser intermediar isso, pode passar o meu contato pessoal, não tem problema algum, estou à disposição. Obrigado por ter falado isso. Sim, sim. Então, eu vou ver se alguém realmente quer aproveitar essa oportunidade, seria interessante. A outra coisa como já dizia o Pedro, nós precisamos fazer barulho. Às vezes é preciso muito pouco além do barulho, às vezes não precisa nada além do barulho, mas o barulho deve ser caprichado. Porque essa lição os inimigos da igreja nos ensinaram, e nós costumamos aprender. Eles são mestres em fazer barulho, às vezes são um grupelho, né?
4, um cunhadinho, mas fazem muito barulho. Então é preciso aprender com eles a fazer barulho. E que, às vezes, a pessoa não pode fazer muita coisa, mas pode manifestar a sua opinião das diversas maneiras, telefonando, como falou o deputado, mandando um e-mail, ou simplesmente replicando uma live como esta, compartilhando, etc. E isso já é uma grande coisa. O mínimo que se faça. O que não se pode é não fazer nada. Mesmo que seja pouco, se faça algo. Se todos fazem algo, mesmo que pouco, teremos feito muito, com certeza. Perfeito, padre. Se o senhor puder, eu darei uma última palavra só para também divulgar uma live que eu e o professor Leonardo Penitente faremos amanhã na sua página do Instagram, e é a continuação de uma live que fizemos na última segunda-feira sobre o quarto mandamento. Amanhã, às 20 horas, estaremos lá, com muita satisfação, nós dois, na página dele, para falarmos, aprofundarmos ainda mais o quarto mandamento e as suas aplicações práticas, em especial nesse momento de pandemia, que talvez seja uma das épocas mais difíceis de cumprirmos o quarto mandamento por uma série de razões. E agradecer muito a presença do reverendíssimo Padre Sérgio Muniz, do deputado estadual Márcio Gualberto, do professor Leonardo Penitente. O padre encerrará com a sua bênção. Muito obrigado, até a próxima. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, Virgem Auxiliadora, viva São João Bosco, viva São Camilo de Meleles, que ele interceda por nós, que ele interceda pelos diretores dos hospitais, pelos enfermos, pelos médicos e pelos nossos queridos sacerdotes, que tão bem nos fazem com esta assistência espiritual neste momento de enfermidade e também, em especial, aos moribundos. Fique à vontade, Padre. Muito obrigado a todos. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Rafael Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rafael, Amém. a cura de Deus. Amém. Amém, Padre. Obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, queridos. Boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Fique com Deus.